Olá, eu sou Suzana do Como Eu Vou e como você vai? Alguns anos atrás eu tava dando carona pra uma amiga minha e aí ela virou assim pra mim e disse: mas como que você consegue usar o GPS desse jeito? Eu ia me perder o tempo todo. Nisso eu disse pra ela que eu usava o GPS daquele jeito justamente pra eu não me perder o tempo todo, ou seja, com o norte pra cima, sem o mapa ficar girando o tempo todo. Só que ela não estava errada na colocação que ela fez. Muita gente usa o GPS sempre girando, seja com mapa 2D ou até em 3D. Eu fiz uma pesquisa rápida com o pessoal que assiste aqui o canal e em torno de 2/3 das pessoas responderam que usam o GPS com o mapa girando, seja no 2D, seja no 3D. Então hoje eu vou explicar aqui por que eu prefiro usar o mapa do GPS sempre virado para cima e por que você também deveria fazer isso. Aqui no Como Eu Vou eu falo sobre carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro, para ficar mais fácil de você escolher o que funciona para você. Se esse assunto te interessa, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal para poder acompanhar. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre de onde veio esse tal de GPS. O GPS é uma invenção relativamente recente. Ali foi nos anos 60 que o governo dos Estados Unidos começou a fazer alguns testes com localização via satélite. Mas foi só em 1978 que o primeiro satélite do sistema de GPS que a gente conhece hoje em dia foi colocado no espaço. O objetivo desse sistema era, obviamente, totalmente militar, né? Tava no auge da Guerra Fria ali em 1978. Só que alguns anos depois isso começou a mudar um pouco por causa de um fato que aconteceu que foi muito triste. O que aconteceu foi que um avião que estava ali fazendo uma rota entre Estados Unidos, Coreia do Sul e mais alguns outros lugares, ele acabou passando em território soviético por acidente. E aí esse avião foi abatido e teve mais de 200 mortes nesse acidente, que não foi um acidente, né? Foi bem de propósito da União Soviética abater esse avião. Foi nesse momento que Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, deu uma canetada e mandou o GPS ser aberto para uso civil. Esse acidente em si, ele é mais detalhado num vídeo que o Lito do Aviões e Músicas fez. Eu vou deixar o link aqui no izinho para quem tiver curiosidade de saber mais. Só que eles abriram o GPS para uso civil com um pequeno detalhezinho. Se o uso fosse civil, ele adicionava um erro no sistema, ou seja, os dados vinham para você com um erro de propósito, para ele ficar menos preciso. Então, o uso civil desse sistema vinha ali com 100 metros mais ou menos de erro nos dados. 100 metros é suficiente para você não acabar enfiando o avião num território inimigo, mas não é suficiente para você usar no dia a dia, para você andar na rua, né? Porque afinal, se você tiver um erro de 100 metros, você vai entrar no quarteirão errado toda vez. E aí foi só em 2000 que o Bill Clinton deu outra canetada para poder liberar geral, mas não muito, sabe? Ele pediu para tirar aquela parte do erro do GPS, só que eles se reservam ao direito de desligar o acesso de GPS para quem eles quiserem, a hora que eles quiserem. E aí, quando isso aconteceu, vários outros países decidiram fazer os seus próprios sistemas de GPS justamente para não ficar dependente dessa vontade dos Estados Unidos de abrir ou não o sinal para eles. Então tem, por exemplo, o Navig da Índia, tem o Galileu da Europa, tem o Beidou da China, mas os Estados Unidos é o que a gente acaba mais usando nos nossos GPS caseiros, esses que a gente tem nos nossos telefones hoje em dia. Esse sistema deles tem até um nome bonito, chama Navstar. Estados Unidos é bom de nome, né? O pessoal não bota uns nomes chiques nas coisas. E aí aqui no Brasil, os aparelhinhos ali de GPS começaram a fazer muito sucesso depois que o Bill Clinton liberou geral, né? Ali, meados dos anos 2000, foi quando começou a vender aqueles TomTom, começou a vender os Garmin especializados para isso. Só que tempos depois, quando a gente começou a ter GPS todo mundo no celular, esses aparelhinhos praticamente não se vê mais usando por aí. Você só usa mesmo aparelho dedicado para GPS quando você precisa de um uso muito específico, como por exemplo para trilha ou então para aviação. Nesses casos você ainda usa o GPS dedicado. Agora, muito antes disso, o esquema era justamente a gente ter aquele guia 4 rodas no carro e ficar checando o mapa toda vez que a gente tivesse que ir para algum lugar. E aí nessas eu sempre lembro do meu pai, que ele fazia uma coisa incrível, ele não levava o guia das 4 rodas no carro, ele deixava em casa. Ele pegava o guia do 4 rodas, olhava o lugar que ele tinha que ir, descobria qual era o lugar que ele tinha que ir e falava: ah tá, já sei chegar. E ia. E ele chegava e ele não se perdia no caminho. Era uma coisa incrível, assim. Ele nunca tinha ido no lugar na vida e ele conseguia chegar lá sem se perder. Como é que diabos ele conseguia fazer isso, né? Que habilidade impressionante. E é muito louco a gente pensar que isso é possível numa cidade do tamanho de São Paulo. Isso é possível em cidades por aí no mundo. Em Londres, por exemplo, todos os taxistas têm que fazer uma prova que
comprove que eles sabem chegar em qualquer endereço da cidade inteira sem GPS. Taxista em Londres não pode usar GPS e eles são obrigados a decorar a cidade inteira para eles poderem ser taxistas. Imagina só como é que deve ser o preço do táxi de Londres. Mas o lance é, não é impossível a gente chegar nos lugares assim de memória. E isso tem a ver com como a nossa cabeça funciona quando a gente quer se localizar dentro de um espaço. Para a gente ir em algum lugar, a gente tem que basicamente pensar onde a gente está e para onde a gente vai. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem dois mecanismos principais que funcionam na nossa cabeça. O primeiro desses sistemas é a navegação espacial, que consiste em você criar um mapa na sua cabeça. E a partir do momento em que você tem esse mapa criado dentro da sua cabeça, você consegue criar rotas, mudar caminhos e fazer o que você precisa para você conseguir navegar dentro daquele espaço. E aí que quando você está fazendo esse exercício de você criar esse mapa mental, você ativa um pedaço do seu cérebro que chama de hipocampo. Mas o grande lance do hipocampo é que ele ativa pedaços da sua cabeça que são relacionados à memória, a planejamento e tomada de decisão. O segundo método que a gente tem para conseguir chegar em algum lugar chama resposta a estímulos, que é aquele método de navegação que é basicamente você chegar e falar, você vira à direita quando você chegar no bar do Zezinho. Ou então, como o GPS fica dando instruções para você de daqui a 15 metros vire à esquerda, daqui a 30 metros vire à direita. E aí que nesse caso aqui a gente tem um método que é muito eficiente para fazer a gente conseguir chegar nos lugares, porque afinal você tem a instrução certinha, mastigada, para você já seguir, baseada nas referências que você vai ver. Mas como nesse método você não teve aquele trabalho mental de você criar um mapa na sua cabeça, você não vai estar ativando no seu cérebro os pedaços que realmente te ajudam a modificar rotas e criar rotas novas. Então você não aprende o caminho quando você faz isso. Nesse tipo de navegação a gente não ativa nada do hipocampo, a gente acaba ativando muito mais o núcleo caudado, que é um outro pedaço do cérebro que lida mais com a nossa memória mais básica, baseada em hábitos. Então é um pedaço que é mais simples no nosso cérebro e que lida com coisas que a gente faz automaticamente sem pensar. E aí que o ideal é a gente conseguir misturar esses dois métodos, a gente conseguir criar esse mapa mental para a gente conseguir ir trocando a rota conforme é necessário e ao mesmo tempo a gente conseguir ver as referências para a gente ter certeza que a gente está indo no caminho certo. O lance é que o GPS é um método baseado 100% em referência. Então você, quando usa ele, acaba desligando totalmente a parte da sua cabeça que lida com a tomada de decisão e planejamento. E aí que desligar o cérebro de vez em quando tá beleza, né? Afinal, quem nunca, né? Só que essas habilidades de você conseguir tomar decisão, você conseguir ter um planejamento melhor, são habilidades importantes para qualquer ramo de carreira, para a gente conseguir viver a nossa vida bem, são habilidades que é importante a gente conseguir desenvolver elas. E também se você não desenvolve elas dentro desse contexto de se localizar no espaço, você vai acabar ficando cada vez mais dependente do GPS. Mas nem por isso você vai parar de usar GPS, né? Afinal, usar mapa de papel dá uma trabalheira danada e quem tem tempo para isso, né? Nem tudo na vida é oportunidade para você virar um ser humano melhor. E aí a gente pergunta, né? Será que tem um meio termo? Preciso mesmo abandonar o GPS? E aí que tem um meio termo muito razoável. E esse meio termo é usar o GPS virado para o norte. Essa é uma mania que eu confesso que eu peguei primeiro jogando videogame. Porque quando você tá jogando vários jogos, eles muitas vezes têm um minimapa na tela. Fica assim, você jogando, aí tem um mapa pequenininho no cantinho assim, que ele é uma reprodução de um mapa maior que você consegue abrir. E aí enquanto você tá jogando, você precisa definir para onde você vai, e aí você usa esse minimapa para você conseguir saber que você tá indo no caminho certo, e o mapa grande você usa para conseguir se planejar. E aí esse minimapa muitas vezes tem essa opção, né, de você ou deixar ele virado pro norte, ou você deixar ele girando o tempo todo. Qual é o problema de deixar o maldito do minimapa girando? Quando você tem um mapão aberto na tela, com aquele mapa grande, é legal você conseguir olhar para um pedaço do mapa e aí você olha no minimapa e os dois estão iguais. E aí o que acontece é que fica mais fácil você conseguir ligar um ao outro e assim você vai memorizando os caminhos melhores e você vai conseguindo chegar nos lugares mais fácil. Se o minimapa ficar girando, você não consegue criar essa relação de que um é igual ao outro e aí fica muito mais difícil você usar o mapa. Quando a gente traduz isso para a vida real, acontece a mesma coisa. Se o seu minimapa, ou seja, o seu GPS, fica ali girando o tempo todo, é muito mais difícil você conseguir criar a relação entre o que está nesse minimapa com o mapa grande que você tem de referência. E aí você não consegue criar esse mapa grande na cabeça com tanta facilidade.
Inclusive, uma das primeiras regras de se usar um mapa de papel é você não ficar girando o mapa, você deixa ele parado para você conseguir ter as referências sempre no mesmo lugar. Ou seja, se o GPS fica girando o tempo todo, fica mais difícil você criar essas referências entre o mapa pequeno que você está olhando no GPS e o mapa grande que aos poucos você vai criando na sua memória. Então você acaba não criando o mapa grande na memória com tanta facilidade assim. Você acaba demorando muito mais para poder criar, ou às vezes acaba nem criando. Agora, eu não vou negar não, de início dá um nó na cabeça assim, porque você tá olhando aquele mapa que você tá vendo a sua setinha apontar para baixo, aí ele tá de certa forma mandando você virar para a esquerda quando você tem que virar para a direita e vice-versa, então tem um pouco de costume que você tem que pegar quando você usa o GPS virado para o norte. Mas depois que passa esse susto inicial, a sua cabeça vai acostumando a entender isso. E aí, aos poucos, a sua cabeça vai montando esse mapa da cidade e vai entendendo que as coisas estão sempre no mesmo lugar. E as coisas sempre no mesmo lugar é muito mais fácil de você decorar. E aí, de quebra, você vai ficar muito melhor de ler mapa em papel, o que pode ser útil em vários momentos. E isso tudo sem você perder a comodidade do GPS para você ir de um lugar para o outro. É claro que demora um pouco mais para você conseguir entender o espaço do que você simplesmente abandonar o GPS e ir para o mapa de papel, mas, né, gente, convenhamos, quem tem tempo para isso? Ninguém vai abandonar o GPS aqui. Então, só muda ele para usar com o norte apontado para cima. Sei que de início dá um trabalho, é confuso, é esquisito. Mas no longo prazo, você só tem a ganhar.